E no plano de Deus, Jesus Cristo aparece na história do ser humano numa época em que as nações estavam em grande efervescência. O Império Romano estava em seu auge. Era um império de muita glória, de muito poder humano, poder do reino terreno, ouro, prata, joias preciosas, muita riqueza, porém muita maldade, muita exploração, né? Porque todas as nações fazem isso. As nações no mundo, elas subjugam umas às outras. Aquele que tem o maior poder, muitas vezes o poder bélico, o poder de guerra, subjuga a outra nação que é inferior neste sentido, ou talvez em outros sentidos também, como intelectual, né? Ou comercial e etc. Mas sempre um está se posicionando sobre os outros, escravizando os outros, explorando os outros. É assim que funciona o mundo. O mundo funciona com nações em categorias de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. E os países, as nações de primeiro mundo, como são chamadas, vivem, a maior parte dos seus habitantes, ou uma boa parcela das pessoas que vivem nesses países, com uma certa abundância, com uma intelectualidade, com um preparo físico, mental, muito bom, né? Um preparo médico, saúde, acima da média dos outros países, né? Que são de segundo mundo, que é aí o intermediário, né? E os países de segundo mundo exercem também o seu poderio sobre os países de terceiro mundo, que são os mais pobres. Ou seja, exploram, cada um deles são explorados e exploram os outros. E a maioria dos países é de terceiro mundo. Então, existe muita exploração, muitos impostos, né? Hoje em dia, a exploração pelo imposto em dinheiro, em imposto monetário, né? É muito grande e sacrifica milhares de pessoas ou milhões de pessoas que vivem nesses países, porque as pessoas não conseguem ter, às vezes, o mínimo para sobreviver. E isso causa uma tragédia, causa fome, causa mortes, né? E por aí vai. Então o mundo é desse jeito. Agora, Jesus, ele foi enviado num mundo em decadência moral, espiritual, e embora o Império Romano estava no seu auge, com uma preponderância muito grande, né? Um poderio muito grande, porém haviam essas distinções também, porque sempre os impérios foram exploradores. Nós vimos isso sempre na história da humanidade, de tempos em tempos, até mesmo na modernidade, nos tempos contemporâneos, nós vemos que existe esse tipo de atitude por parte dos países ricos. Mas Jesus, ele veio para trazer uma mensagem que era necessária para aquelas pessoas, porque, de uma certa forma, modificava a vida das pessoas, trazia uma esperança nova, e ele
denominou isso de o reino celestial, o reino espiritual. Quando ele disse, o meu reino não é deste mundo, disse para Pilatos, né, que estava condenando a Jesus, o próprio Jesus falou para Pilatos, olha, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu clamaria ao Pai e ele enviaria legiões de anjos, não eram nem de soldados, não, legiões de anjos poderosos para me socorrer. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus, ele se entregou por nós. Ele se entregou a Pilatos e não respondeu muitas perguntas que foram feitas nas acusações que foram feitas a ele. Ele não se defendeu porque ele foi como ovelha para o matadouro, uma ovelha para ser sacrificada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse o apóstolo João